Olá! Eu prometi trazer para vocês nessa série de vídeos sobre os sabotadores. Nós falamos no vídeo anterior sobre os 10 sabotadores da mente. Quem não assistiu o vídeo anterior, assista o vídeo anterior. Eu trouxe os 10 sabotadores, os principais 10 sabotadores da mente, conforme o estudo e o livro do Cesar Chamini. Sabotadores internos são conjuntos de padrões mentais automáticos e habituais, e cada um tem uma própria voz. Tem uma crença, tem suposições que ficam trabalhando contra o que nós temos de melhor. E os sabotadores da mente são universais. A questão, e o questionamento que eu trouxe no vídeo anterior não é se você tem ou não sabotadores. Tem, todos nós temos. A situação aqui é entender qual a força desse sabotador em você. Nós vamos trabalhar o primeiro sabotador, é o crítico. O crítico é o principal sabotador. Ele afeta todos nós, sem distinção. Por isso é chamado de universal. Eu vou te trazer hoje um teste para identificar a força desse sabotador. Quero que você entenda que o sabotador crítico, ele faz com que constantemente a gente ache defeito na gente mesmo ou nos outros. E também nas circunstâncias. Em algum momento foi útil isso, mas a gente se apega tanto. Ele acaba trazendo raiva, decepção, ansiedade, vergonha, culpa. Todas essas emoções, esses sentimentos vêm através desse sabotador crítico, de tão forte que ele é em nós. É interessante que você tenha papel e caneta para fazer esse teste e identificar a força desse sabotador interno. Tá? Porque eu vou te trazer algumas características desse sabotador e eu preciso que você pegue um papel e caneta, então, para descobrir qual a força desse sabotador aí. Tá? Nós vamos trabalhar os 10 sabotadores nessa série de vídeo para você identificar a força de cada um deles, para que você consiga entender aonde ele está atrapalhando seus resultados, tá? Para que a gente consiga o quê? Equilibrar. Nós temos que encontrar, na verdade, um ponto de equilíbrio nesse autocrítico que nós temos, tá? Nesse caso do crítico, nós vamos trabalhar isso, mas nós temos todos os sabotadores para trabalhar e conseguir identificar essa força e fazer com que a gente consiga equilibrar e usar o nosso sábio a nosso favor. Como? Enfraquecendo esse sabotador. Mas como enfraquecê-lo? Eu vou te ajudar a fazer isso. Mas primeiro nós precisamos identificar a força de cada um. Tá? Qual a força de cada sabotador aí dentro. Tá? Para depois fortalecer os seus sábios, para que a gente consiga mudar esse padrão. Ok? Então, papel e caneta. Papel e caneta em mãos, vamos lá? Antes de fazer o teste, dá um like nesse vídeo, compartilha e te inscreve no canal. Se tu não te inscreveu no canal ainda, te inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, tá? Porque você vai conseguir nessa série de vídeos identificar a força desses sabotadores, tá? Vamos lá? O primeiro sabotador, então, é o crítico, tá? Ele é considerado o principal sabotador. E muitas vezes nós deixamos de realizar algo e atrapalha relacionamento. Existe uma autossabotagem muito grande, com esse crítico. E eu costumo falar muito que
é preciso muito auto-amor e a gente precisa muito se acolher para que não haja, né, um autoabuso aí em função do crítico por ser muito forte. Então vamos dar muita atenção para ele, tá? Porque as nossas maiores brigas internas, muitas vezes, ele vem pelo crítico. Tá? Então, eu quero trazer então, esse teste para identificar essa força, para que você consiga trazer para sua consciência qual a força dele. Porque normalmente não está consciente isso. Nós vamos agindo no nosso dia a dia e ele está ali muitas vezes sem a gente se dar conta disso. E é aí que está o problema. É viver o dia a dia, é ter resultados, muitas vezes os mesmos resultados em relação ao seu trabalho, à sua vida pessoal, a relacionamentos, e você não se dá conta que esse sabotador crítico está fazendo toda a diferença nos seus resultados. Tá? Porque ele foi útil, sim. Lá no início ele teve a intenção positiva. Hoje não. É necessário que haja esse equilíbrio entre os sabotadores e os seus sábios. Vamos fazer esse equilíbrio para que você consiga enfraquecê-lo, tá? Mas isso eu vou falar nos próximos vídeos, para que você consiga enfraquecê-lo, para que tenha resultados melhores. Por isso que eu vou trazer a cada vídeo um sabotador. É importante que você coloque aqui nos comentários a força do seu sabotador, tá? Ok? Preparados? Preparadas? Vamos lá. Nós vamos começar pela descrição, tá? A descrição do crítico. Ele acha defeito em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. É ele que provoca a maior parte da nossa decepção. Raiva, arrependimento, culpa, vergonha, ansiedade. Tá? Esse é o que descreve o crítico, ok? E ele vai ativando alguns sabotadores cúmplices. Daqueles 9 que nós falamos, ele vai ativando outros para ficar aliado a ele, tá? De tão forte que ele é. Mas olha só as características do crítico. Em si mesmo, ele fica se atormentando por erros passados e por falhas atuais. Nos outros, ele fica se concentrando só no que está errado nos outros, ao invés de ficar apreciando e dando valor para as coisas boas. Sempre faz comparação entre o que é superior e o que é inferior. E de acordo com as circunstâncias, ele sempre fica insistindo que um resultado vai ser ruim, ao invés de ver como uma oportunidade, ou como um presente, como uma dádiva. Você vai analisando aí, se você está se enxergando aí, tá? Vai fazendo já uma média, conforme isso, a minha nota é 5, 6, 2, 10, tá? Essa métrica aí é com base no estudo do Cesar-Chamini, tá? Mas se você quiser colocar uma pontuação já para cada um que eu tô falando, pode fazer, tá? Olha só, quais são os pensamentos do crítico? O que há de errado comigo? Esse é um dos pensamentos dele, tá? Desse sabotador. Fica sempre pensando, o que tem de errado comigo? Você pensa assim? O que tem de errado com você? Com o outro ele fica pensando sempre. E o que tem de errado com esse resultado? O que tem de errado com a circunstância? O que está acontecendo? O que está acontecendo de errado?
Esse é um dos principais pensamentos que ficam aí no ar, essas perguntas sempre do que tem de errado comigo, com o outro, com a situação, com a circunstância, com os resultados, tá? Na questão de sentimento, toda a culpa, ressentimento, decepção vem do crítico. Então, muito da raiva e da ansiedade é instigado pelo crítico. E esse sabotador fica contando mentiras para o nosso ouvidinho, tá? Por exemplo, se eu não pressionar, você vai ficar preguiçoso e acomodado. Se eu não te punir pelos teus erros, tu não vai aprender com os teus erros. E aí vai acabar repetindo. Se eu não te colocar medo sobre os maus resultados futuros, você não vai dar duro para impedir que aconteça coisa pior. Né? Então, você não vai melhorar os seus resultados. Se eu não ficar criticando os outros, eu vou perder minha objetividade e não vou proteger meus interesses. Se eu não fizer você se sentir mal em relação aos seus resultados negativos, você não vai fazer nada para mudar eles. Forte esse, né? É uma forma de proteção, né? Então, uma dessas frases faz sentido? Então, assim, ó, tem muito impacto, né? Muita da nossa ansiedade, aflição, sofrimento vem do crítico. Muitos conflitos em relacionamentos. Sabendo disso tudo, eu quero agora que você preste bem atenção, tá? Os sabotadores, eles não são formados de forma consciente, tá? Não é conscientemente, esse sabotador tá aqui me incomodando. É um mecanismo invisível. Esse que é o perigo. A gente só consegue interpretar ele de acordo com a forma como a gente reage diante de algumas situações da vida. Então, agora que você já sabe qual é a descrição, as características, os pensamentos, as mentiras que ele usa para se justificar, quais os impactos dele na sua vida, tá? Nos seus relacionamentos. Eu quero que você pare um pouquinho, pense e escreva aí no papel, marca aí qual a força desse sabotador em você. Mas tenha em mente, tá? E isso o Cesar Chamini traz atenção para isso. Para que você não se sabote também nesse momento. Porque uma pontuação muito baixa pode ser, tá? O seu sabotador esteja se escondendo muito bem. E isso acontece. Ele consegue fazer isso. Não é bem assim. É assim que ele age. Então, o crítico, como ele vai usar os cúmplices, né? E quando nós somos pequenos, nós somos crianças, ele usa um cúmplice muito forte, tá? Que é o hiperracional. Mas nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre esses cúmplices, tá? Em algumas fases da vida. O importante agora é que você, com base nessa descrição que eu te dei, nesses pensamentos que o crítico tem, na forma como ele age, nos seus resultados, tanto profissional, pessoal, nos seus relacionamentos interpessoais, até nas suas relações afetivas e amorosas, como que você se vê? Qual a força desse sabotador aí para você? De 0 a 10. Qual a força desse sabotador? Aí escreve aí, sabotador crítico, e a força dele escreve do lado, porque depois nós vamos fazer os outros, tá? Pode colocar aqui nos comentários, qual a força do sabotador crítico aí em você? Eu vou dizer para vocês que a força do sabotador crítico em mim era 9. Eu identifiquei como 9 há um tempo atrás, né? E eu venho trabalhando isso constantemente.
alimentando, né, o meu sábio para que eu possa trabalhar isso. E depois que eu trouxe para minha consciência, eu consegui diminuir esse sabotador crítico, né? Rapidamente eu consegui baixar para 6 e hoje eu já percebo que eu tô ali, ó, entre 2 e 3. Principalmente, foi mais fácil com os outros do que comigo, tá? Eu cheguei a falar, né, no início do vídeo sobre a questão do autoabuso, né? Nós não nos permitirmos sermos acolhidas, amadas e aceitar muitas vezes que tá tudo bem, é assim. Então o crítico fica ali, tinha que gravar um vídeo, mas será que os outros vão gostar? Mas não é, né? Será, eu tenho que apresentar um trabalho, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir alcançar o objetivo desse trabalho com o meu professor, né, com o meu mestre? Será que as pessoas vão gostar? Então o crítico, ele é muito forte. Quero trazer isso, que é para trazer mais para sua realidade, né? Vou botar uma roupa. Quantas vezes eu já passei dessa fase de trocar de roupa várias vezes porque não ficou bem, não gostei. Não. Isso é você não se amar, não se aceitar. Entra muito a questão de autoconfiança aí, entra muito autoamor, né? Segurança. Então, não é simplesmente, o crítico é ficar criticando o tempo inteiro. Não, é você se auto-sabotar em vários aspectos da sua vida. Em vários aspectos da sua vida. É quando você se veste, quando você se maquia, quando você conversa com alguém, quando você vai fazer um trabalho, nos seus relacionamentos. Preste atenção a partir de agora, aonde o seu crítico está mais forte. Sabendo a nota de 0 a 10, guarda isso, tá? Que nos próximos vídeos eu vou trazer os outros sabotadores para a gente identificar qual o mais forte aí em você, para que a gente consiga trabalhar os sábios, para que consiga aí fazer um equilíbrio, ok? Pode colocar nos comentários aqui qual a nota que você achou aí de força, né, que você dá para o seu crítico, tá? Pode colocar nos comentários que eu gosto de responder pessoalmente os comentários de vocês, tá? É muito gratificante poder ter essa interação e ter esse contato com vocês. Um grande beijo, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal e te espero no próximo vídeo.